Olá, tudo bem com você? Que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sempre com você. Eu quero iniciar essa mensagem de hoje lendo um texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A primeira coisa que eu quero enfatizar neste texto é que ele não está falando da salvação da sua alma. O que está em jogo aqui não se trata se você vai ser salvo ou não. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto que todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo, será provado pelo fogo de Deus no tribunal de Cristo. E diante disso eu pergunto a você, o que você faz como crente, você faz para o reino de Deus? Como igreja, o que tem te motivado a você fazer o que faz por meio do corpo na igreja que você frequenta hoje? Outro dia eu conversava com um irmão a respeito de conflitos que acontecem na igreja nos dias de hoje. E eu dizia para esse irmão que quando nós testemunhamos um conflito entre duas pessoas na igreja, acontece algo bastante interessante. Você ouve a argumentação da primeira pessoa envolvida no conflito e nota que ela está totalmente convencida de que ela está com a razão e de que ela está fazendo a vontade de Deus. Logo em seguida, você também ouve a segunda pessoa envolvida naquele conflito e também percebe que, não diferente da primeira, ela também está convicta de que está dentro da vontade de Deus e que também tem razão naquele conflito. Eu estou falando de um conflito entre dois crentes, onde os dois têm a plena convicção de que ambos estão fazendo a vontade de Deus. Eu estou dando esse exemplo somente para traçar um paralelo e dizer que no tribunal de Cristo não terá nenhum valor o que cada crente acha em relação a conflitos, em relação a comportamentos, em relação a qualquer atividade feita na igreja. Porque no tribunal de Cristo quem vai julgar não será o homem, mas sim a justiça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tribunal de Cristo não tem nenhuma semelhança com o tribunal dos homens. No tribunal do homem, devido ao pecado que habita no seu coração, os julgamentos estão sujeitos a erros. No tribunal do homem pode haver negociações e aquele que julga poderá não julgar conforme a justiça perfeita de Deus, mas sim conforme os seus interesses próprios. A palavra de Deus nos exorta para que cuidemos que nossa vida, nossas atividades, nossas ações, nossas obras não sejam alicerçadas naquilo que é palha, feno ou madeira. Porque se assim for, quando chegar no tribunal de Cristo, tudo isso será queimado e reprovado pelo fogo de Deus. Você acredita que até mesmo dentro das igrejas, muitas atividades ali feitas serão reprovadas e queimadas pelo fogo de Deus? Pode ser que hoje você esteja envolvido ou fazendo um trabalho dentro da sua igreja, porém você não estaria fazendo aquilo para Jesus ou para o reino de Deus, mas sim motivado por uma outra razão egoísta. Por exemplo, você poderia estar fazendo um trabalho dentro da sua igreja, motivado pelo status que talvez você acredita ganhar diante da congregação, ou o sucesso, ou a fama diante das pessoas. Coisas assim serão queimadas e reprovadas no tribunal de Cristo pelo fogo devorador de Deus.
O que muitas pessoas estão fazendo hoje nas igrejas pode não passar de mais uma atividade religiosa. A palha, o feno e a madeira serão devoradas pelo fogo de Deus. E só terá valor então aquilo que de fato for verdadeiro e espiritual, aquilo que for feito em prol do reino de Deus. Na sua vida cristã, você tem defendido o reino? Você tem defendido os princípios que você aprendeu na palavra de Deus? Quando você canta na hora do louvor na sua igreja, o que emana do seu coração é de fato um sentimento de louvor àquele que salvou a sua alma da perdição? Ou você canta porque aquele é o momento de louvor e todos que estão ao seu lado estão também cantando? Qual o sentimento então que é derramado do seu coração naquele momento que você emite sons quando as pessoas estão cantando na hora do louvor na sua igreja? E neste momento aquele irmão que está sentado ao seu lado, ele com certeza não sabe o que de fato tem dentro do seu coração, mas saiba que o nosso Deus, que é soberano e tudo conhece, Ele conhece tudo aquilo que está dentro do seu coração, Ele conhece até mesmo aquilo que está no seu pensamento. Quando você passa a estudar este livro, quando você passa a estudar da palavra de Deus, então conhece mais de Deus, você compreende que Ele conhece todas as coisas, você compreende então que para Ele nada está oculto, até mesmo aquilo que você pensa, até aquilo que está no seu coração, Deus já conhece. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, o próprio Deus diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um conforme a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ainda no livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 17, ele diz: Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Não há como escapar dos olhos de Deus. Por isso, no tribunal de Cristo, não há lugar para hipocrisia. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E diante dessa realidade, todo crente correrá um grande risco se ele não estiver buscando ao Senhor, estudando da sua palavra, meditando em todos os princípios registrados neste livro. Caso contrário, o crente não terá comunhão com Deus, o crente não estará cheio do Espírito Santo e assim nunca estará sensível à voz do Senhor. Só agirá com sabedoria e discernimento aquele que de fato estiver cheio do Espírito Santo de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz: Enchei-vos do Espírito Santo e sejam governados por Ele. Assim sendo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que no nosso dia a dia nós não tomemos decisões erradas contra a vontade de Deus. O tribunal de Cristo não será de forma coletiva, mas cada um individualmente dará conta de si no tribunal do Senhor Jesus. Estudando a história da humanidade registrada na palavra de Deus, você aprende que Deus, para fazer a sua obra,
nunca usou de uma grande multidão, nunca usou da coletividade para que a sua obra fosse feita. Quando Deus estava libertando o povo da escravidão do Egito, a grande maioria era infiel, a grande maioria não queria obedecer os mandamentos e a ordem que vinha de Deus, a grande maioria era rebelde contra toda a orientação que vinha do próprio Deus. O que aquela grande multidão queria não era apenas fazer o bezerro de ouro, não era apenas a idolatria, mas eles também tinham saudades das comidas e das coisas que haviam lá no Egito. Enquanto uma multidão tinha esse comportamento rebelde contra Deus, somente Moisés era fiel e escutava a voz de Deus. Moisés tinha ali a ajuda de Arão, porém a grande maioria era rebelde contra Deus, por isso não entraram na terra prometida. Deus nunca precisou de uma grande multidão para que a sua obra fosse feita. No tempo do profeta Daniel, enquanto uma grande multidão comia das iguarias do rei, o profeta Daniel decidiu que não ia se contaminar, ele não ia se contagiar com as regalias do palácio do rei. Mas a grande multidão estava lá de novo, desobedecendo a Deus e fazendo a vontade da carne. Em uma outra ocasião, também registrada na Bíblia, somente Josué e Calebe, em meio a uma grande multidão, é que foram corajosos e obedeceram à voz de Deus. Em uma grande multidão, somente 2 pessoas que obedeceram a Deus. E sabe o que Deus falou para aquelas pessoas que eram chamadas de povo de Deus, mas que na verdade eram covardes e que nunca defenderam as coisas do reino? O Senhor Deus disse a eles: nenhum de vocês entrará na terra que jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Josué e Calebe. Isso está registrado no livro de Números, capítulo 14, versículo 30. Deus nunca precisou de uma grande multidão para que a sua obra fosse feita. Deus precisa somente que você seja fiel à sua palavra e aos princípios que você aprendeu da sua palavra. Você se submeteria a ser jogado na fornalha por defender a palavra ou os princípios que aprendeu na palavra de Deus? Quando a sociedade de alguma forma te pressiona, você nega a Jesus e a sua palavra, assim como Pedro o fez, ou você é fiel até o fim? Você está preparado para ser jogado na fornalha por não negar a palavra de Deus? Ser fiel até o fim, não importa que tipo de fornalha queiram te jogar, mas você não deve abrir a mão dos princípios que você aprendeu na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agindo assim, a própria palavra de Deus lhe garante que você será recompensado pelo próprio Deus no tribunal de Cristo. O meu desejo é que Deus possa abençoá-lo de forma abundante e que você fique com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.